A minha relação com o 3D digital foi... pode-se dizer que ela começou de um jeito meio estranho. Engraçado até. Eu não tinha, no meu início da graduação, eu não tinha nenhum interesse em saber sobre 3D digital, né? Eu não achava que isso ia ser importante para o tipo de arte que eu queria fazer, né? Eu queria aprender a fazer arte digital, fazer histórias em quadrinhos, desenhar. Só que aí eu recebi uma incumbência de monitorar a aula de mídia 2, que é sobre 3D digital. E aí, no princípio, eu não sabia o que fazer, mas acabaram me recomendando, né? Tipo, isso salvou minha vida. Para quem não sabe, o LinkedIn, né, aquele site onde a gente geralmente procura vagas e fica, sei lá, postando mensagens empreendedoras motivacionais e etc., ele também tem uma versão premium, né? Mas você paga aí uma taxa, né, mensal para poder ter acesso a diversos cursos. E no meio lá tinha 3D digital. Você já tentou aprender tudo que há para saber sobre 3D do zero em apenas um mês? É uma experiência formadora de caráter. Sejam bem-vindos. Meu nome é Ricardo Kobayashi. Eu sou formado em bacharelado e licenciatura em artes visuais pela Unesp. E nessa série de vídeos eu vou falar um pouco sobre as disciplinas de mídia do IA. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre mídia 2, também conhecida como computação tridimensional. Uma coisa que você vai perceber bem cedo é que muitas das disciplinas de mídia do IA servem como um espelho de outras matérias que lidam com conceitos similares, porém de maneira analógica, né? Prática, mão na massa. Por exemplo, existe a matéria de linguagem tridimensional, que é feita na marcenaria, nos ateliês de cerâmica, etc. E aí, como equivalente a essa, nós temos uma disciplina como mídia 2, que lida com o tridimensional, só que no âmbito virtual, né? Dentro do computador. O mundo do 3D é naturalmente complexo. E isso pode ser assustador no início. Na discussão de mídias como pintura e escultura, tocar em aspectos abstratos, estéticos e filosóficos é muito fácil e natural, porque de certa forma essas mídias vêm de tradições milenares e são relativamente simples de se compreender. Mas a maioria dos conceitos explorados na arte de computação tridimensional são de uma natureza tão técnica que quem não consegue acompanhar a discussão rapidamente se cansa. A tecnologia mais acessível que existe para um estudante pré-universitário ser introduzido à criação de objetos e cenários 3D são jogos de videogame como Minecraft. E apesar disso já ser algo bastante significativo, a realidade é que construir uma jornada pessoal de aprendizado no mundo do 3D ainda é uma possibilidade restrita para muitos. Não é qualquer celular ou computador que tem os requisitos necessários para executar os programas de criação 3D mais potentes e completos do mercado. E eu digo mercado não só porque a maioria deles são programas pagos, mas porque toda a infraestrutura de como esses programas funcionam e são desenvolvidos servem para atender demandas estabelecidas pelas mais diversas indústrias, seja de jogos, cinema, publicidade, design, arquitetura, engenharia. Essencialmente, para a imensa maioria das pessoas, embarcar no mundo da arte 3D é um caminho que demanda bastante foco, um foco direcionado a objetivos específicos. Claro, a menos que isso tudo seja apenas um hobby para você. Mas o que isso significa para quem entra num curso de artes visuais da Unesp? Porque assim, em outros momentos dessa série eu chego a mencionar, né, que o objetivo desse curso, né, dessa instituição universitária, não é necessariamente formar pessoas para carreiras específicas e definidas, né? Tudo o que você aprende nesse curso aqui de artes visuais serve como uma oportunidade para você descobrir a sua própria linguagem artística. E uma disciplina como Mídia 2 tem a função de ajudar você a ver o que o 3D digital tem a ver com essa jornada. O mundo do 3D digital é imenso.
como eu disse anteriormente, não existe apenas um tipo de produto final que é possível realizar através dessa linguagem. E a meta de qualquer aula de Mídia 2 é justamente abarcar o máximo dessas possibilidades o possível. E como essa meta é atingida, depende da metodologia de cada professor. Aqui é onde um pouco do conhecimento herdado de uma disciplina como Mídia 1 se faz útil. Uma imagem rasterizada, ou bitmap, é essencialmente uma imagem baseada em pixels. Pixels são a unidade mínima de reprodução de uma imagem digital. Cada pixel só pode exibir uma cor e nada mais. Tanto que, se você parar para pensar, uma imagem rasterizada funciona como uma tabela numérica. Você tem o eixo X e o eixo Y. O que um computador faz quando reproduz essas imagens é pegar as coordenadas X e Y de cada pixel e associá-las a uma cor. Quando cada pixel tem sua própria cor correspondida, voilá! É assim que os computadores veem as imagens. É tudo matemática. E eu sei que alguns de vocês devem estar dizendo matemática? Eu queria fazer uma faculdade de artes para me afastar o máximo possível da matemática. Eu deveria saber. Foi assim comigo. Mas eu juro, vai tudo fazer sentido no final. Então, me acompanhe. Imagens rasterizadas são boas para exibir fotografias ou imagens escaneadas, que possuem uma alta variedade de cores e gradientes. Mas isso exige uma quantidade grande de memória, algo que computadores antigamente não tinham tanto assim. Foi por causa disso que a tecnologia das imagens vetoriais foi inventada. Veja bem, o formato bitmap serve para armazenar informação, mais especificamente a cor de cada pixel. Mas imagens vetoriais não são feitas de pixels. Elas são feitas de fórmulas matemáticas que determinam a forma e os aspectos dos elementos que as compõem. Então, em vez de cada coordenada x e y da imagem conter um pixel no qual só cabe uma cor, a informação contida nelas é uma equação matemática, ou melhor, uma função matemática. Mais especificamente, uma função vetorial. Se uma imagem rasterizada contém uma unidade mínima de informação que é fixa, uma imagem vetorial contém uma unidade mínima de informação que é variável, porque os valores que compõem a equação dentro de cada coordenada cartesiana nessa imagem, os valores de x e y, não são previamente definidos. Eles podem mudar a todo momento, fazendo com que as formas e os elementos visuais da imagem mudem. Mas aí você deve se perguntar, o que faz com que esses valores mudem? O que faz com que a imagem mude? Bom, a resposta é você. Você faz a imagem mudar. Toda vez que você move um ponto ou uma linha, toda vez que você cria uma linha entre dois pontos, toda vez que você seleciona um conjunto de no mínimo 3 pontos e determina que o espaço comum entre esses pontos seja preenchido por uma determinada cor, você está dando o seu input, sua influência, para o computador assimilar na geração de uma imagem vetorial resultante. Basicamente, você está mandando o computador criar a imagem visual que você quer, só que na maneira dele. Por mais complicado que esse sistema seja, ele é a tecnologia que mais pega leve com os sistemas dos computadores, porque calcular equações é o que os computadores fazem melhor. É muito mais fácil para um computador calcular vetores complicados do que tentar reproduzir um arquivo pesadíssimo de uma imagem rasterizada que tenha bilhões de cores diferentes, e depois reproduzir essa imagem em uma resolução de 4K, 6K, 8K. Claro, hoje em dia a tecnologia já avançou o suficiente de forma que é possível lidar com arquivos ultra pesados. E vetores, por mais que sejam fáceis de manusear, possuem muitas limitações visuais. A verdade é que as duas tecnologias possuem seus pontos fortes e pontos fracos, e cabe a nós artistas sabermos o melhor momento de usá-las. Mas o que isso tem a ver com 3D? Bom, com base na explicação que eu dei anteriormente sobre vetores, eu vou te dar uma chance para você adivinhar qual é a tecnologia responsável pelo funcionamento do 3D digital: bitmaps ou vetores? É isso mesmo, vetores. Porque faz total sentido. Afinal, lembra aquele negócio que eu estava falando anteriormente sobre criar pontos e linhas e espaços, planos, etc? Esses são os estágios iniciais da modelagem de qualquer objeto 3D. A gente só está aprendendo a mexer com as dimensões. Um ponto, ou melhor, um vértice, é um objeto de dimensão zero. Uma linha é um vértice elevado a uma dimensão superior, ou seja, um D.
uma linha levada a uma dimensão superior vira um plano, ou seja, 2D. E naturalmente, um plano em uma dimensão superior vira uma forma espacial, 3D. E claro, não precisamos ficar limitados a formas sem graça como cubos, cones, pirâmides. A única coisa que separa esses objetos da forma de um personagem de CG de um filme de Hollywood é o número de planos, ou faces poligonais, que esse objeto tem em sua superfície. Um cubo tem só 6 faces poligonais, enquanto um Thanos de um filme da Marvel ou um personagem dos filmes de Avatar tem trilhões de faces poligonais. Se estivéssemos em um plano cartesiano, composto de um eixo X e um eixo Y, nada resumiria melhor o mundo do 3D digital do que a inclusão do eixo Z, a existência de uma dimensão prevista pela matemática das funções vetoriais, que permite a simulação de ambientes tridimensionais reproduzidos na tela bidimensional de um computador. Se um estudante consegue olhar para essas 3 flechas coloridas e entender o que elas significam, então não há praticamente nenhum limite para o que ele pode fazer na computação tridimensional. A partir desse ponto, qualquer progresso em termos de aprendizado e produção artística depende quase que inteiramente do quão bem ele se relaciona com o programa que está usando no momento. Nenhuma versão de Media 2 exige a presença obrigatória de um programa de modelagem 3D específico. ZBrush, Maya, 3D Max, Cinema 4D, tudo isso são programas que nenhuma instituição de ensino voltada para o mercado deixaria de fora. Porém, por serem programas pagos, essas soluções tecnológicas não são viáveis para uma instituição de ensino pública como a Unesp, pelo menos até a criação desse vídeo. Sobram para experimentação programas gratuitos como BlockCAD, Sculptris, que é um programa que foi descontinuado até, e também o ZBrush Core Mini, que é uma versão bem gratuita e bem limitada do ZBrush, né? Mas também não podemos deixar de esquecer alguns outros programas bem potentes, que são engines, né, motores gráficos de jogos, como o Unity e a Unreal Engine. Tá bom que a Unreal Engine precisa de um PC da NASA para poder rodar de boas, né? Mas ela é gratuita, então ela é uma opção. Oi pessoal, desculpe interromper o vídeo. É que no processo de editar esse episódio, eu percebi que eu esqueci de mencionar um outro programa, que é o Adobe Dimension. No momento da realização dessa série, ele é um programa relativamente recente, então eu não sei muito bem como ele funciona. Mas, enquanto a atual parceria da Unesp com a Adobe permanecer, ele também é uma solução tecnológica que pode oferecer aprendizados potentes em Media 2. Ok, voltando para o vídeo. Mas, depois de anos utilizando ele, né, na minha monitoria de mídia, eu diria que o melhor programa, né, o programa que realmente atende às necessidades de uma disciplina como Media 2, é um programa gratuito e open source chamado Blender. E eu vou explicar o porquê. O Blender é um programa open source de criação 3D desenvolvido por um estúdio holandês de animação chamado NeoGeo, em janeiro de 1994. A princípio, o programa era um aplicativo destinado a ser usado apenas pelo pessoal da NeoGeo. Depois que o estúdio acabou fechando, Ton Roosendaal, o principal criador do programa, criou uma nova empresa em 1998, chamada Not a Number, ou NaN, para se dedicar a construir e aprimorar esse programa. O modelo de negócios que Tom queria implementar com a NaN e o Blender funcionava da seguinte forma: o programa Blender seria oferecido de maneira gratuita, e a NaN oferecia serviços profissionais para potenciais clientes que giravam em torno do programa. Naquela época, o mercado como um todo estava passando pelo boom da internet, uma bolha financeira que estava deixando vários investidores malucos em busca de empresas e serviços que operavam no mundo online. E o Blender era um programa cuja descrição era compatível com esse otimismo. There were people coming in. Oh my God, your company is worth 10 million. Huh? Right, 10 million, sure. So you have to try if you get that opportunity. It was fun. So yeah, I got an investor on board. At first 4.5 million, later 1 million more. In total 5.5 million. What? Money, real money. What happened to it? Where did that... All that money. It was a big fire. Porém, no começo dos anos 2000,
A bolha da internet estourou e, essencialmente, o dinheiro foi embora antes que o Blender tivesse crescido o suficiente para ser um negócio rentável. Mas Tom Rosendahl não queria tirar o Blender da comunidade que já havia se acostumado com ele só porque a NaN havia falido. Então, através de uma campanha de financiamento coletivo realizada em 2002, o código-fonte do Blender finalmente se tornou aberto, público e gratuito, para sempre. But I was never interested in money. I call myself a maker. I want to make stuff. Whether that's software or 3D or designs or building teams or companies. I want to make stuff. That's my passion. And the money is a means. And sometimes you need it to do something big. So you have to work, make money, and then you can do something with it. But the real satisfaction is in making something. Mais de 20 anos depois, o Blender é um programa diretamente construído pela comunidade que o usa, em vez de ser um programa construído para atender prioridades impostas pelo mercado. Em apenas um programa, é possível começar com apenas um projeto vazio e terminar com um produto finalizado, como uma imagem digital renderizada em alta qualidade, um filme de computação gráfica ou que conte com o uso de efeitos visuais, ou até mesmo um jogo. Enquanto a imensa maioria dos programas pagos realizam trabalhos específicos, forçando os artistas a sempre estarem migrando seu trabalho de um programa para outro, o Blender contém as funcionalidades necessárias para executar a linha de produção completa de um trabalho de criação 3D, tudo de maneira gratuita. Claro, isso gera alguns problemas. O Blender ele é um programa com uma curva de aprendizado extremamente íngreme, ou seja, ele é muito difícil de você realmente aprender e dominar. Todo usuário novato que acaba entrando em contato com o Blender passa uma quantidade de tempo considerável só se acostumando com a interface. E a longo prazo é bem improvável que uma pessoa vá aprender tudo o que há para saber sobre o Blender. Eu mesmo, como uma pessoa que realmente gosta do Blender, digo em primeira mão, eu não sei tudo o que há para saber sobre o Blender. E também tem o fato de que o Blender ele é um pau para toda obra, E no mercado de 3D, ou sei lá, no mercado de arte digital como um todo, você não consegue realmente se inserir a menos que você tenha treinado, um tempo bastante, para ocupar um cargo específico na indústria. Por mais que o Blender ele seja um programa completo, ele realmente ainda não consegue, ele não consegue competir com o nível de qualidade que outros programas pagos do mercado conseguem. Olha algumas coisas que o Blender consegue fazer. Mas, se realmente tem uma coisa que é bastante especial, com o Blender, é que ele tem uma comunidade de usuários tão grande e tão acolhedora. Realmente, por mais que eu tenha feito um curso no LinkedIn sobre como me acostumar com a interface do Blender e realmente foi útil, muitas das coisas que eu uso nas minhas produções 3D hoje, eu aprendi vendo tutoriais, consultando fóruns. É uma coisa muito especial e bastante mágica você tá com uma dúvida e aí depois você, pesquisa no Google ou pesquisa, em um fórum específico do Blender e aí depois você vê que em alguma dessas perguntas, alguma dessas threads, alguém
passou pelo mesmo problema que você. Quando o estudante de mídia 2 se familiariza com o funcionamento da interface da linguagem específica usada pelo Blender, um mar de possibilidades se abre para que ele possa descobrir o que ele acha interessante nesse mundo. E a comunidade de usuários do Blender influencia diretamente os rumos dessa tecnologia, tanto que a cada nova atualização, sempre há alguma funcionalidade nova que transforma a cara desse programa. And the community, as you know, they don't really listen to what you tell them to do. They have their own ideas. They want, like this fantastic web plugin and all the stuff 3D on the web. Imagine. And nobody was interested. You know what they did? They fixed the modeler. Because they wanted to model. They want to use the software for creating things. And they do what they think is important. It's what is in their interest. Como eu sempre digo, isso tudo que eu falei no vídeo é apenas uma aproximação de como a aula de verdade pode ser. Mas não é a tecnologia que define o artista. A arte define o artista. Qualquer tecnologia que ajude um artista a produzir a sua própria arte e se desenvolver e continuar evoluindo nela, é uma boa tecnologia. E isso, independe do nível de qualidade técnica ou estética que ela é capaz de atingir ou em qual etapa do processo ela se encaixa. Para artistas visuais, o 3D pode ser uma expressão estética em si mesma ou uma maneira de pré-visualizar projetos complexos fora do computador. Até mesmo estudantes de teatro podem planejar a cenografia de espetáculos, criando réplicas digitais de palcos. Mas se tem algo que é bastante verdadeiro tanto no Instituto de Artes da Unesp, quanto nos fóruns e grupos online do Blender, é a presença de uma comunidade e o poder dela impulsionar o crescimento do indivíduo, que provavelmente serve como o maior poder de se alcançar ótimos resultados no mundo da computação tridimensional. Bom, é isso por enquanto. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco sobre como o Instituto de Artes da Unesp funciona. Quer dizer, tirando a parte do vídeo em que eu passo vários minutos só babando o ovo para um programa de modelagem 3D. Mas mesmo assim, bons estudos e boas artes!